Oi, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Teve 2 casos recentes de pessoas próximas que tiveram problemas e me procuraram, né, para conversar, para, enfim, para pedir uma ajuda, para pedir uma opinião. E circunstâncias muito diferentes, mas as 2 são mães e têm filhos, né, e as situações envolviam as crianças de uma determinada maneira. E as 2 situações bem frustrantes, uma mais grave do que a outra, mas cada uma dentro do seu contexto, dentro da sua realidade ali, lidando com alguma coisa que era muito difícil naquele momento, muito frustrante, enfim, uma delas de uma maneira mais grave. E e as 2 se viram numa situação que não tinha muita alternativa. Eu até busquei ser criativa, falei: "Olha, você pode tentar isso, você pode tentar aquilo". Chegou um momento que eu falei: "Olha, eu acho que você tem que se preparar para encarar o cenário o cenário ruim, né, o cenário de que você vai ter que abrir mão", enfim, no caso de uma era abrir mão de uma coisa, de um sonho, no caso da outra era encarar, uma situação de saúde, e para ver enfim, resolver da melhor maneira. E claro que já estava difícil o suficiente para elas se verem naquela situação, mais difícil ainda elas contemplarem a perspectiva de ter que aceitar aquela realidade, aceitar que aquela coisa ruim estava acontecendo com elas, enfim. Mas não satisfeita, ainda falei para elas, eu falei: "Olha, e o e o mais importante nessa situação que você está passando, é a oportunidade que você tem de dar o exemplo para o seu filho, ou para sua filha, né, no caso de uma era um filho, no caso da outra era uma filha, de como lidar com isso, de como reagir a isso". Porque já falei isso várias vezes, né, sobre a importância da inteligência emocional e sobre a importância do exemplo que a gente dá. Porque a criança, nos 2 casos, já ia ter que passar por aquela situação difícil, por aquela situação frustrante. Mas pior ainda seria se elas vissem as mães completamente desorganizadas, completamente, eh, desencaixadas ali, sabe? Não conseguindo lidar com aquilo. Elas iam ter que lidar com o problema e com a desorganização da mãe, a desorganização mental, a desorganização emocional. Eu falei: "Não senhora, uma coisa que você precisa fazer muito agora é se organizar. Quer chorar, você vai se trancar no banheiro, chora no banheiro. Mas quando você voltar e você for conversar com seu filho, você for conversar com sua filha, você tem que passar segurança. Você não pode desperdiçar a oportunidade agora de mostrar para eles como que se lida com uma situação difícil. Como que a gente controla as nossas emoções, como que a gente para e pensa nas alternativas, como que a gente encara uma situação frustrante com lucidez, até com alguma leveza, na medida do possível, entendeu? Mas certamente não com desespero, não com raiva, não com gritos, não com histeria, entendeu? A coisa mais importante que você vai fazer agora é se organizar e pensar como que você vai ensinar o seu filho a lidar com essa situação. É a coisa mais importante que você tem para fazer. O seu sonho não vai voltar, a situação de saúde não vai se resolver magicamente, você vai ter que resolver, você vai ter que, enfim, fazer a cirurgia, mas você não vai perder a oportunidade de de modular para essa criança o tipo de comportamento que um adulto tem que ter nessas horas. Você não pode se dar o luxo disso. Você tem a obrigação
de mostrar para ela como que ela deveria lidar no futuro, quando ela passar por uma situação difícil assim, sabe. É muito, mas é muito importante a gente lembrar disso nessas horas, porque é muito fácil a gente se desorganizar, a gente ceder ao desespero, entendeu. Mas a gente tem que lembrar que a gente é o adulto, a gente é o adulto da sala, entendeu. A gente precisa mostrar como que um adulto lida com essas coisas, como que um adulto lida com frustração, de uma maneira produtiva, de uma maneira madura, né, de uma maneira sustentável, porque a criança, ela não vai só lembrar do que aconteceu, ela vai lembrar de como você reagiu e de como ela se sentiu em relação a isso, sabe. E se você se organizar, se você passar segurança, se você passar firmeza, se você falar: "Olha filho, não vai ser fácil, é difícil, não vou mentir pra você, mas a gente vai passar por isso. E a gente vai sair do outro lado mais forte. E eu vou estar com você cada passo do caminho, daqui, da mão. Vamos que eu te explico no caminho, vamos. Vamos passar por isso e vamos chegar lá do outro lado". Ela vai lembrar disso, ela vai lembrar de como você foi a segurança que ela precisava naquele momento. E quando chegar a vez dela, ela vai ter uma baita referência de como agir, de como segurar a onda, sabe? De como passar por aquilo com graça, com leveza, com uma até uma certa elegância, sabe? Eh, de lidar com as adversidades, com os problemas. Essa é uma das maiores lições que a gente pode dar para os nossos filhos. A próxima vez que você estiver passando por uma situação difícil, pensa nisso. Pensa na importância do exemplo, de como passar por isso. Eh, eu já me vi nessa situação várias vezes, às vezes por coisas até banais, coisas que estressam, mas que são, se você coloca no grande esquema das coisas, gente, são banais, é um voo atrasado no aeroporto, uma fila a mais, óbvio, ninguém gosta, eu também detesto, detesto que perca o meu tempo, mas se eu tô com as crianças, tudo que eu penso é que baita oportunidade que eu tenho de ensinar a elas como lidar com isso, de ensinar maturidade, de ensinar inteligência emocional, de ensinar autocontrole, de ensinar autorresponsabilidade. A gente não pode perder isso de vista, porque as crianças elas elas não vão fazer o que a gente fala, elas vão fazer o que a gente faz. A gente tem que sempre lembrar disso. Agora corre lá no Instagram e me conta, o que que você achou desse áudio? Te ajudou? Impactou sua vida?